Olá, pessoal, boa noite. Vamos refletir mais uma vez aqui a mensagem do Mestre Jesus. Lembrando que é um convite feito para nós há tanto tempo, né? E que nós, de alguma forma, viemos nos esforçando um pouco mais ou um pouco menos para poder entender e andar em conformidade com tudo aquilo que ele nos ensinou. Mas, assim, para nossa surpresa, muitas pessoas ainda chegam nas nossas casas buscando, na realidade, a doutrina espírita, muito mais ainda pelos fenômenos, da mesma forma que acontecia lá no século XIX, né? Algumas pessoas que chegam querendo entender esse processo de comunicabilidade entre os espíritos, quer seja porque perderam entes queridos, quer seja porque de alguma forma veem vultos, né? E querem entender isso puramente, né? Entender essa dinâmica de comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual. Outros jovens chegam ainda à nossa casa, principalmente no ERJ, aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez, elas buscam muito mais o aspecto científico da doutrina espírita, porque se sentem, às vezes, muito, digamos, direcionadas à religião pelos pais, mas que determinadas religiões parecem falarem só de coisas sentimentalistas, né? E que eles não concordam com aquilo, então eles querem adentrar a doutrina via o caminho da ciência, que para eles é muito mais racional, é muito mais importante para que eles se identifiquem diante da vida. Tudo isso é aceitável. No entanto, quando a gente penetra a doutrina dos espíritos, a gente vai ver que a primeira obra onde os espíritos falam para Kardec, no livro dos espíritos, várias situações do plano espiritual, dizendo quem é Deus, dizendo que é espírito, falando da imortalidade, da comunicabilidade, mas na terceira parte ele já começa a falar sobre leis morais, as leis que nos dirigem. E nesse aspecto, quando ele fala de lei, essa lei ela é aprimorada no terceiro livro da obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ao contrário de que muitas pessoas pensam, a doutrina espírita ela é uma religião, ou uma filosofia, ou uma ciência, que ela pode ser vista por todas essas vertentes. Ela é cristã. Porque nós espíritas e o próprio Allan Kardec, que instituiu, digamos, a sistematização desses conhecimentos, ele dizia ser Jesus Cristo o espírito mais evoluído que já tinha passado por esse planeta, há 2000 anos, né? Há mais de 2000 anos, na realidade. E aquela época ele já era a pessoa mais evoluída a passar por esse planeta. E tudo o que ele nos deixou, e tudo que ele instituiu como lei para nós, ela é concebida pela doutrina espírita como a nossa meta, como nosso ponto de chegada. Então, tudo que ele estimula aquela época a nós fazermos, nós precisamos entender, e o espírita ele concebe assim, como algo que nós iremos alcançar em algum momento. Mas que para alcançar é preciso que nós compreendamos e que nós nos empenhemos em chegar até lá. E aí, nesse capítulo, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, no item 8, nós encontramos esse subtítulo, a lei de amor. E o espírito, que é o espírito Lázaro, que vai falando um pouco, que começa a falar sobre isso, na realidade, tem outros espíritos que falam nos itens subsequentes, mas ele diz assim, que o amor, ele resume toda a doutrina do Cristo. Porque o amor é o sentimento por excelência.
E o sentimento são os instintos elevados à medida que o progresso vai se concretizando. À medida do progresso feito, né, nós começamos então a ter os sentimentos. E ele fala nessa trajetória do espírito, nas suas diversas encarnações, que somos milenares também, de acordo com a doutrina espírita. Esta não é a nossa primeira encarnação, ou seja, já vivemos várias. O espírito tendo a necessidade de encarnar para se aprimorar enquanto ser, ele vai e volta em longo, né? E é longo esse processo. Idas e vindas assim intermináveis aos nossos olhos. E ele diz que nos primeiros momentos, nas nossas primeiras encarnações enquanto espíritos, nós só tínhamos instintos. O que é ter instinto? Instintos são coisas, né, que inatas ao ser, nós nascemos com eles, que é uma percepção do universo que nós temos, de Deus, que nos faz reagir diante de situações. Então, tudo que nos é feito de alguma forma, nós revidamos no sentido de nos defender, que é um instinto de sobrevivência que nós temos, que é importante. O medo também nos leva a reagir diante de situações. Então, nós temos vários sentimentos, mas ao longo dessas encarnações, nós vamos avançando na compreensão desses sentimentos, desses instintos, e começando a sentir determinadas coisas. Não só reagir, mas sentir. Começamos a querer entender o que aquela situação me levou a sentir, e não apenas revidando. E vai chegar um momento que nós evoluímos a tal ponto que nós vamos conceber esse amor na sua mais plena e bela, né, profundidade, de que nós vamos agir todas as vezes, não mais reagir, mas agir diante de situações plenamente imbuídos do amor, que é como Jesus fazia. No livro Garimpando o Amor, é muito interessante esse livro, é um livro da Joana de Ângeles, né, pelo Divaldo Franco, e que ele fala isso, que o amor, ele é preciso ser exercitado para ser aprendido. Então, isso casa, né, toda essa informação casa com essa trajetória evolutiva do espírito, que é colocada lá no Evangelho. Então, nós precisamos exercitar o amor. Porque ainda temos dificuldade em sentir esse amor. Esse amor nessa magnitude proposta e vivida por Jesus. Mas, se a gente for analisar algum entendimento sobre o amor e alguma sensação desse amor, nós já temos. E é muito mais fácil a gente ter essa certeza quando a gente olha uma situação de desamor. Não é? Quando a gente vê uma outra pessoa fazendo alguma coisa, a gente diz, nossa, por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Aquilo é errado, né? Aquilo é desamor, aquilo não é amor pelo outro. Então, nós vamos compreendendo o amor pela ausência do amor. E isso visto no outro, e isso sentido por nós. Porque todas as vezes que nós não agimos em relação ao outro com amor, nós também já temos essa repercussão negativa dentro de nós. Nós já identificamos que nós não estamos sentindo amor, muito pelo contrário. Nós estamos vivendo um sentimento oposto ao amor. Um sentimento antagônico, que nos deixa já numa situação de a gente não fica bem, mal-estar, não é? A gente sente isso já. Às vezes a gente acha que,
Não, eu tinha que agir dessa maneira. Naquele momento eu tinha que agir. Mas depois você começa a refletir, você vai ver, por que então que eu não estou bem? Se eu tinha que ter agido daquela maneira. Por que eu não me sinto bem diante do que eu fiz? E aí os espíritos falam para nós, eles dão uma definição, né, que eu acho assim, se é que a gente pode chamar de definição, mas que eu acho mais clara. Ele diz, quando ele fala desse amor que nós vamos conquistar, ele diz assim, é esse sol interior que reúne em seu ardente foco todas as aspirações, tudo que a gente deseja, e todas as revelações sobre-humanas. Então, tudo que a gente aspira está sedimentado no amor. Tudo que de fato é aspiração e necessidade da alma está sedimentado no amor. Tudo aquilo que a gente não entende, que transcende a nossa capacidade racional, está sedimentado no amor. Porque nós estamos submetidos a essa lei. Por mais que o desamor ainda seja na sua maioria, neste planeta em que nós vivemos, mas nós estamos submetidos a essa lei. Portanto, fadados a alcançar esse nível de amor proposto pelo Cristo. O sentimento em excelência, como o Evangelho põe. Então, todos nós chegaremos lá. E voltando à história das pessoas que chegam à casa espírita, eu me pergunto, muitas vezes, e pergunto agora para vocês, para que vocês reflitam também. Por que será que eu continuei na doutrina espírita? Se eu estou aqui, Alguns estão conhecendo, mas os que estão há mais tempo, os que vêm frequentemente, os que estudam, por que disso? Será que eu ainda estou atrelado àquele vislumbre de uma capacidade de perceber o invisível? Será que é porque todos falam que a doutrina é uma doutrina racional, porque a nossa fé é racional, porque a gente busca entender aquilo que chega para nós enquanto informação, e dessa forma eu me sinto mais que o outro, que simplesmente vai automaticamente para a sua igreja, que desenvolve a sua fé por outros caminhos alheios a esse que eu entendo que é o racional, e dessa feita eu me sinto superior a eles, ou porque de fato eu quero aprender a amar. Porque essa é a proposta de Jesus e essa é a proposta da doutrina. Os elementos novos trazidos pela doutrina espírita, como por exemplo a reencarnação, não a reencarnação, de um modo geral, mas a reencarnação dentro do processo evolutivo, é uma novidade que a doutrina traz, assim como a comunicabilidade com os espíritos, a questão da mediunidade, a questão das várias existências em vários mundos. A forma como a doutrina coloca é uma forma inovadora. Mas esses elementos todos são para ratificar a ideia de estarmos, enquanto espíritos, aqui reencarnados neste mundo. Porque nós, uma vez buscando esse aprimoramento no aspecto moral, é estarmos buscando andar em conformidade com a lei. Então, ainda que eu desenvolva todo o meu intelecto, que eu saiba de toda essa arquitetura do universo em relação à proposta de Deus para as suas criaturas, ainda que eu tenha toda essa capacidade de raciocinar, se eu não tiver amor, como dizia Paulo de Tarso, de nada isso me valerá. Porque eu usei todos os artifícios, tudo aquilo que me foi proposto, todas as ferramentas que eu venho acumulando durante várias existências, fornecidas por pessoas que já galgaram graus mais elevados. Cada vez que eu
entro numa encarnação, eu consigo ter novas informações, né, trazidas por pessoas, espíritos mais elevados que eu, e elas estão disponíveis para mim. E eu, às vezes, me aproprio dessas ferramentas, mas não faço a transformação para o qual elas existem, que é a minha própria transformação no sentido de entender e viver em consonância com a lei maior, que é a lei do amor. Se eu buscar me entender diante da vida, se isso for para mim um exercício, e tem que ser, porque o aprendizado só se dá com as repetições, ninguém aprende as coisas fazendo uma vez na vida, a gente precisa repetir. Então eu preciso repetir tudo aquilo que me faz entender e chegar mais próximo do amor. E o que é isso? Olhar para mim, olhar para o outro, me conectar com o Criador, que era essa proposta do amor trazida por Jesus, né? A Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Quantas vezes eu paro para pensar se eu de fato estou exercitando o amor para comigo mesmo? Às vezes a gente fica achando, meu Deus, isso é egoísmo. Não, amar a si próprio não é egoísmo. Amar a si próprio não significa querer tudo para si. Significa se entender como uma criatura divina em processo de evolução que merece ser perdoada quando, né, infringe a lei divina, mas que também tem toda uma capacidade de buscar exercitar, andar na linha. Tem uma meditação que eu sempre faço, que ela é guiada, e a moça no final ela fala assim, olha, eu gostaria que você chegasse ao espelho todo dia e dissesse assim, eu te amo. Olha no espelho e diz, eu te amo. E ela falava no início assim, no início vai ser muito estranho. Vocês já fizeram isso alguma vez? No início realmente é muito estranho você olhar para si e dizer que se ama. Porque parece que aquilo não vai com convicção. Mas você precisa desenvolver esse amor por si próprio para que você possa distribuir ao outro. Você não pode dar aquilo que você não tem. Às vezes as pessoas dizem assim, eu me anulo para poder ajudar o outro. Será que é amor? Será que também isso não é uma forma de orgulho, de egoísmo? Para que o outro lhe julgue como uma pessoa boa? Essas matizes, né, do não amor, elas são assim, de uma forma, às vezes, invisíveis aos nossos pensamentos. Por isso, da necessidade da gente buscar esse autoconhecimento, de entender o que nos faz bem, o que foi que eu fiz que despertou em mim um sentimento bom, um sentimento de bem-estar. Porque é isso que o amor nos provoca. É esse bem-estar íntimo. Não esse bem-estar, né, superficial por conta de algumas conquistas. Fiquei feliz porque eu adquiri uma casa, porque eu passei, não sei, num vestibular, passei num concurso. São coisas ainda muito superficiais que têm a ver com as necessidades materiais, passageiras. Quando a gente olha para dentro de nós mesmos e busca entender essas necessidades, o que nos anima, o que move as nossas sensações, os nossos sentimentos, o que me deixa efetivamente feliz? O que eu já fiz que faz em mim uma emoção indescritível? Eu preciso entender isso. E começar a repetir. E deixar de fazer aquilo que me traz emoções contrárias, sensações contrárias. Então, todas as vezes que eu levanto a voz, todas as vezes que eu agrido o outro com palavras,
todas as vezes que eu faço as coisas só para, né, para que os outros percebam que eu faço bem. Então, tudo isso no íntimo não me traz o bem-estar, a paz interior, a sensação de plenitude diante da vida, a sensação de eu entender o significado de eu aqui estar nesta hora, né, neste planeta, nessas circunstâncias. Então eu preciso me identificar como essa criatura de Deus que tem toda essa semente do amor dentro de si, né? A gente tem essa semente que ela precisa ser regada, que a gente precisa aprimorar, que a gente precisa startar um processo consciente de transformação desse sentimento numa escala visível para nós, não para o outro. E dizer, olha, eu estou acertando, eu estou melhorando. As coisas que eu identifiquei em mim, que me faziam mal, que me faziam perder a identidade diante da vida, me apavorar, sentir medo, sentir ansiedade, tudo isso que estava me movendo para sentimentos contrários ao amor, eu estou conseguindo de uma forma árdua e persistente trabalhar para que ela se transforme no sentido exato daquilo que eu busco, que é o equilíbrio, que é a paz interior, que é o bem-estar. Porque todos nós, errando ou acertando, todos nós, estando coerentes ou não com a lei de amor, nós estamos na busca de viver essa lei. Todos. Não existe uma exceção, como Jesus dizia, a ovelha que vai ficar desgarrada por não saber. Não. Todos nós estamos nessa busca. Daí a importância de entender o outro também quando ele se desvia da lei. Porque é muito mais fácil a gente enxergar o outro se desviando da lei do que nós mesmos. É a trave, né, que você não vê no seu olho, mas vê o cisco no olho do outro. E isso também é proposta da lei maior. Porque é nessa relação com o outro que nós vamos tendo a nossa própria identidade, que nós vamos construindo a nossa própria individuação, como fala Joana de Ângeles. Porque nós estamos nesse processo de nos individualizar, porque nem tudo nós temos consciência. Às vezes é um somatório das consciências dos outros. E a gente não sabe que caminho tomar. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra, e o outro fala outra. E eu? E eu aprendo com essas diferenças. Os espíritos falam para nós que nesse processo de aprendizado, por exemplo, nós ainda precisamos da noite para enxergar o dia, né? Da luz, da escuridão para ver a beleza da luz. Então, essas dicotomias da vida, elas são necessárias nesse momento de aprendizado que nós temos, exatamente para a gente fazer as conquistas individuais nossas, para depois somar no coletivo. Então, eu preciso saber o que é o desamor para eu poder amar. Então, quando eu vejo alguém maltratando um animal, quando eu vejo alguém poluindo um rio, quando eu vejo alguém maltratando outra pessoa, não é? Então, eu vou começando a dizer, não é isso que eu quero para mim. Por isso que hoje na psicologia as pessoas falam muito na questão de não replicar um comportamento, porque as pessoas têm nós temos na realidade, né? E quanto menos, digamos assim, evoluídos, nós
costumamos replicar situações sem elaborar qualquer reflexão em relação a ela, para saber se ela deve ser continuada ou não. É aquela história, eu fazia porque meu pai fazia, porque minha avó fazia, e enfim, eu vou fazer também. E isso, a gente vai reproduzindo alguns comportamentos que são comportamentos de desamor, que nós, de fato, não prestamos atenção e nós só replicamos sem refletir se era amor ou se não era amor. E nas coisas mais simples, nos hábitos mais simples, até naqueles que vão na criação dos seres que Deus confiou a nós. Então, na minha época, era assim, o filho não podia participar da reunião, ele tinha que ficar calado, ele tinha que engolir o choro. Por que eu não vou fazer isso com meu filho? Era assim. E aí eu só reproduzo sem refletir sobre. E cada encarnação é uma oportunidade de refletir e tomar o caminho do amor. Cada encarnação que nós temos é a oportunidade de aprender, através do nosso esforço, a caminhar em direção à lei maior, que é a lei do amor. De sair puramente dos instintos que só revidam, que só reagem, para elaborar sentimentos nobres antes das decisões a serem tomadas. Quantas vezes na passagem nós vimos Jesus de alguma forma agredir? Quantas vezes nós vimos Jesus ser conivente com os equívocos, com os erros? Não tem. Ele agia com amor. Ele ensinava com amor. Sem se colocar numa postura de superioridade, como a maioria de nós que já tem um pouquinho de conhecimento, costumamos fazer. Ele, com toda a bagagem de um espírito mais evoluído, já passado pelo planeta, o que ele dizia? Eu vim para servir. Era na condição de servo que ele se colocava. E não na condição de receber, porque todos que estavam ali precisavam do que ele tinha. E ele não os criticava por isso. Ele apenas os auxiliava. E muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa numa situação de desamor, a gente já sabendo como se comportar, o que a gente faz? Só critica. A gente só ofende. Como se a gente fosse incapaz também de agir da mesma maneira. Olha que situação ainda necessária para que nós reflitamos. Olhar para dentro de nós, identificar esses problemas que nos perturbam, que nos fazem inquietos diante das situações que aqui somos colocados à prova, é fundamental para que a gente, de forma consciente, possamos avançar nesse processo. Muitas vezes nós nos colocamos na condição ainda do ponto de partida de instintos. A gente só reage. E quando a outra pessoa diz, olha, está muito nervoso, vai ali, toma um banho. Não quero me acalmar. Porque a gente se prendeu a esse exercício antigo de repetir o que nós fazíamos, os que os nossos antecessores faziam, que era de não ter sangue de barata, de revidar. Mas naquela época nós só tínhamos os instintos, nós não tínhamos a capacidade de reflexionar e nem desenvolver sentimentos. Hoje a gente tem. E se a gente tem que agir de forma diferente, compatível a esse grau de evolução que a gente já alcançou. Então o universo sempre cobra mais de nós.
Todas as vezes que nós andamos um pouco mais, a cobrança é maior do universo. As situações são mais difíceis. Porque as pessoas dizem, eu vou para a doutrina espírita toda vez e parece que, meu Deus, tudo acontece. Eu não vou mais não, porque tudo acontece. Não existe privilégios nesse processo. As complexidades da vida vão acontecendo de acordo com as nossas capacidades de resolução. E hoje nós já somos capazes de amar ainda bem mais do que nós, iniciamos essa jornada. Portanto, que a gente se determine a fazer isso de uma forma consciente, repetindo os exercícios que nos fazem nos desviar do amor até a gente conseguir acertar. Essa é a proposta de Jesus e a proposta da reflexão da noite de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa noite.